A pregação de hoje tem por título A Adoração que Deus Rejeita. Estamos na série da Cruz, hoje nós temos Santa Ceia, e então nós vamos falar hoje uma pregação voltado para a centralidade da necessidade de Cristo e qual é a nossa posição de adoração pelo qual ele recebe a adoração. Nós somos chamados para sermos adoradores e qual é a condição que Deus rejeita e qual que é a condição que Deus aceita a adoração. É isso que nós vamos ver hoje. E para isso nós vamos fazer a leitura em Mateus capítulo 15, dos versos 1 a 20. Eu vou fazer a leitura. Mateus capítulo 15, dos versos 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tenho convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizarão? Ele, porém, respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então, lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Glória a Deus. Eu estou estudando com cuidado ainda o Sermão do Monte, e enquanto isso venho estudando Mateus, e nós vamos ver hoje então, é interessante ver como nesse caminhar de Cristo no Evangelho de Mateus, como ele começa a abrir várias questões que eram normais em Israel, e a adoração é uma delas, quer dizer, a central, né, da adoração que está centrada no Templo de Jerusalém. E é o que nós vamos ver hoje, como por título novamente, Adoração que Deus Rejeita. Olhando de uma forma geral o contexto dessa passagem, nós vamos ver que existe dois tipos de adoração. A adoração que o Senhor aceita, que é o que Jesus vai falar lá em João capítulo 3, capítulo 4, com a mulher samaritana, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E a adoração que Deus não rejeita, que é uma adoração que tem aparência, tem formato, tem pompa, tem estrutura, convence as pessoas, agregam pessoas, elevam pessoas, mas Cristo não está lá. E é isso que nós vemos na história de Israel, com a tradição, e é exatamente isso que nós vamos ver hoje nas religiões, nas igrejas. A mesma forma. Por quê? Porque ao contrário do que as pessoas pensam, que a Bíblia está ultrapassada, é uma palavra escrita por homens e não tem nenhuma aplicação hoje, muito pelo contrário, porque o coração do homem, lá no Gênesis, depois da queda em Adão, depois do Velho Testamento,
E hoje, no nosso tempo, o coração do homem é a mesma coisa. O homem não evolui com o conhecimento e desenvolvimento científico, com o conhecimento que o homem possa construir ou desenvolver. O homem é o mesmo após a queda. Ele permanece o mesmo no seu pecado, porém, sofisticado na sua forma ardilosa de criar novos caminhos para burlar e justificar os caminhos que ele se propõe para si mesmo. Então, nesse sentido, o homem é muito criativo, não é? Muito bem. Então, aquilo que foi feito de uma forma criativa no Velho Testamento, hoje é feito de outra forma. E é isso que nós vamos ver com mais cuidado. E o que é mais interessante é que a adoração pelo qual nós fomos chamados e criados para sermos adoradores tem um papel central na vida da pessoa, porque olha o prazer de você adorar ao Senhor e ele responder do céu. É o que vai falar em Malaquias 3. Eu abrirei as janelas dos céus e derramarei a abastança tal. Que bênção, não é? Não é isso que nós buscamos? De ter um relacionamento com Deus, orarmos a Deus, adorarmos a Deus e ele nos responder? Então, a importância dessa pregação de entender o que realmente Deus aceita é crucial para nossas vidas. E o que Deus rejeita, ainda mais. Ainda mais. Porque o que aparentemente pode parecer realmente uma adoração, que Deus está aceitando, nós vamos ver que isso não vai ter fruto algum na nossa vida, não vai impactar outras vidas, e o pior, engana muitas outras pessoas numa coisa que não vai para lugar nenhum, enjaula as pessoas, aprisiona as pessoas, acorrentam as pessoas em determinados formatos que vão levar a maior engano, a maior eh, 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 falta de respostas do Senhor, por falta de uma verdadeira adoração, que é o que nós vamos ver hoje nesta passagem. Muito bem, são 20 versículos, nós vamos ver paulatinamente, entendendo a centralidade do que nós precisamos ver a respeito da nossa necessidade a respeito da adoração. Muito bem, em Mateus 5, nós vamos ver nos primeiros versículos aqui, os fariseus e escribas se aproximando aqui, questionando a Cristo. Eles se apresentam, os fariseus e escribas, e fazem uma pergunta. Qual é a pergunta que eles fazem a Cristo? Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciões? Ou seja, Jesus estava com seus discípulos e eles viram que os discípulos de Jesus comiam sem lavar a mão. Então, o que está por trás dessa pergunta? Bem, primeira coisa que eu queria defender aqui, que Jesus vai mostrar que o problema não é o lavar a mão, não quer dizer que Deus não é um Deus de higiene e de ordem. Se nós vamos ver lá no Testamento, no Velho Testamento, Deus é um Deus de ordem, é um Deus de higiene, ou seja, onde a pessoa que adora o Senhor adora a Deus, é um lugar limpo, é um lugar de ordem, um lugar que adora o Senhor na organização do dia a dia, e a higiene faz parte disso. Então não quer dizer aqui que Jesus, nessa passagem, está dizendo que você pode ser sujo, não é? Não é esse o caso. Mas circunstancialmente, os discípulos comeram sem lavar a mão pelas circunstâncias ali que estavam passando e acabaram não lavando as mãos. Essa é uma primeira coisa que eu queria ressaltar dessa passagem. A outra ponto que eu queria ressaltar é por que os escribas e fariseus estão preocupados com a questão de lavar as mãos, propostas pela tradição. Bom, são vários pontos. O ponto é o seguinte, que a falsa religião, quer uma adoração que se controla. Por isso que eu coloquei aqui o subtítulo, a religião do controle. É uma religião que eu controlo a forma que tem que ser feita, pela tradição. E esse controle é algo que o homem pode fazer. É o que eu posso fazer em adoração a Deus. O Evangelho não é aquilo que nós podemos fazer a Deus. O Evangelho é aquilo que Jesus, na cruz, fez por nós e nos capacita, pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra, a responder positivamente em amor, nele somente. Né? Por isso que sem Jesus nós não podemos fazer nada, somos galhos secos. Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. A segunda coisa que eu queria ressaltar aqui é que, ao propor uma tradição, os fariseus e religiosos queriam
se sentir puros, né? Então aqui o lavar as mãos é um sentido de pureza, de santidade. E nesse sentido de ter pureza e santidade, existe um desejo de se sentir diferente dos outros, porque eu faço, o outro não faz, então eu sou diferente do outro, eu sou melhor do que o outro, eu posso me comparar com o outro, porque a minha referência não é mais a santidade de Deus, onde eu sou diminuído, onde eu sou aplacado, porque quem pode realmente satisfazer a santidade de Deus? Nenhum de nós. Mas quando o meu referencial agora é o outro, então eu vou me sentir melhor, porque eu faço mais que o outro. Então a religião falsa, a religião que controla, é uma religião que coloca o homem no centro nas capacidades daquilo que ele pode fazer para Deus. E aí existem as comparações, e aí existem as divergências, e aí então existe aquele grupo fechado, aquela tribo que consegue então cumprir as suas próprias normas, que é o que Jesus vai falar mais à frente, regras e doutrinas de homens. Então você passa a fazer parte de uma tribo. Se você está naquela tribo, você pensa daquela forma, age daquela forma, e ali dentro daquela tribo, o que que vão buscar esse grupo? Quem é o maior? Não é? Não é isso que os discípulos vão perguntar para Jesus, que eles querem ser o maior no reino dos céus, querendo estar à direita de Deus, os discípulos mais à frente, quem é maior, quem é menor, e Jesus, ao contrário do que é o pensamento natural, o maior é o que serve. Mas dentro da religião falsa, o maior não é o que serve, o maior é o que se destaca pelas suas boas obras. É o evangelho, é a denominação, é a religião do controle, do que eu posso fazer para Deus. Isso é falso. Isso Deus não aceita. Muito bem, é isso que está por trás dessa pergunta. Uma religião que está centrada no homem, ok? Muito bem, vamos prosseguir aqui. Nos próximos versículos, nós vamos ver a resposta de Jesus. Quer dizer, parecer santo sem obedecer a Deus. Olha só como é que Jesus vai responder à pergunta dos fariseus. Jesus respondeu: porque vós transgredis também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Olha só, eles estavam colocando a sua tradição acima do mandamento de Deus, e Jesus vai explicar como eles faziam isso. Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Aqui Jesus está dando um exemplo, existem vários outros. Ele está pegando aqui o quinto mandamento, falando a respeito de honrar o pai e a mãe, e Jesus está exemplificando de qual forma eles estão colocando a tradição acima dos mandamentos de Deus. No versículo 5, Jesus vai responder: mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim. O que ele está falando aqui? As pessoas no Velho Testamento costumavam fazer votos. Então elas consagravam coisas para que quando o pai ou a mãe precisasse de alguma coisa dos filhos, eles diziam assim: não, eu fiz um voto ao Senhor, eu consagrei ao Senhor, eu não posso te dar aquilo que é dado para o Senhor. Então, é uma forma estratégica, maligna, humana, de poder contornar o mandamento de Deus para não obedecer ao mandamento de Deus. Nesse caso aqui, era isso que eles faziam. Porque quando Deus deu o mandamento de honrar o pai e a mãe, esse é um mandamento que está ligado diretamente à autoridade. Quando você honra o seu pai e sua mãe, você está se submetendo ao pai e à mãe em obediência. Mas, num determinado momento da vida, o pai e a mãe vai ficar fragilizado pela idade, pela saúde, né, pelas condições físicas. E o pai vai precisar de um apoio. Quem é que vai cuidar desse pai e dessa mãe que está doente, que precisa agora, não consegue andar? Suas finanças já não são mais as mesmas, enfim, tantas dificuldades. Os filhos, que são aqueles mais próximos, têm o dever dado por Deus de honrar o pai e a mãe. O que é esse honrar o pai e a mãe? É cuidar do pai e da mãe quando eles necessitam, não é? Então esse é o papel dos filhos. Então, o sistema hoje do nosso governo é a aposentadoria, né? Então, meu pai ganhou dinheiro, ele vive da aposentadoria, e ele se vira lá com a aposentadoria. Eu me casei, tenho minha esposa, vou viver a minha vida, e meu pai que se vire, minha mãe que se vire, e eu não quero responsabilidade. Mas quando a gente vê a ordem de Deus,
né? Eu tenho 3 filhos. O trabalho que dá, é muito bom ter filhos. Muito, uma bênção, uma alegria. Todos os dias eu estou alegre com os meus filhos. Elas me alegram. Ele me alegra. Então é uma bênção, mas dá trabalho. É custoso. Eu não durmo de madrugada. Paga caro nas coisas. Quer dizer, é um trabalho muito grande. Na hora que eles estão mais necessitados, fragilizados. Mas haverá um tempo em que eu estarei fragilizado. E por que que Deus faz isso? É um ciclo perfeito que o próprio Deus fez para que quando eu precisar, os meus filhos cuidem de mim quando precisar. Então, a mentalidade humana é tipo assim: casei, saí de casa, né, nos Estados Unidos é muito comum, né, dos 21 anos ou 18 anos a pessoa sai e o pai passa a ser um amigo e uma coisa bem distante. Não é de forma geral, mas é muito comum isso nos Estados Unidos. Então famílias mal estruturadas é muito comum filhos saírem e nunca mais voltarem para falar com seus pais, não quero saber, e quando tem dificuldade, saem dessa responsabilidade de cuidar dos pais, justificando que tem uma esposa, que tem filho, e está errado. Os filhos, depois de casado, têm que ter o cuidado dos seus pais. E as pessoas querem usar coisas válidas, como esposa e filhos, para sair dos pais. Isso é errado. É errado. Os filhos têm responsabilidade com seus pais quando eles mais precisam. Então, é isso que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E é isso que os fariseus faziam, né? Eles burlavam o sistema dizendo, com uma aparência de santidade, é corban, que o corban é uma oferta dedicada ao Senhor. Então, é corban, é uma oferta dedicada ao Senhor. Eu fiz um voto. E eles deixavam de ajudar seus pais financeiramente, né, de alguma forma, tentando burlar, criando esse mecanismo que a própria palavra também dizia que existia, os votos ao Senhor também. Mas eles criam isso como uma forma de uma tradição para burlar o sistema da obediência a Deus. E é isso que Jesus está ensinando. Então, no versículo 6, ele fala assim: esse jamais honrará seu pai e sua mãe. Eu coloquei aqui entre parênteses, em inglês, need not honor, porque no português não deixa claro o sentido do que está sendo dito aqui. Quando Deus fala assim, você honrará o seu pai e sua mãe. Em inglês fala assim, não há necessidade de honrar o pai e a mãe, a tradução em inglês. Então é uma contraposição direta ao mandamento. Deus está falando assim, honra o seu pai e sua mãe. Então eles criam um mecanismo para não honrar o pai e a mãe. É por isso que Jesus vai falar assim, é assim que vocês invalidam a palavra de Deus com vossa tradição. Então, no português, parece dá o mesmo sentido, mas não fica tão direto. Então, vamos voltar um pouquinho na história. Deus dá um mandamento para o homem. E depois chega alguém e fala assim: não, não é bem assim. Se você fizer assim, você não vai morrer. Onde é que isso aconteceu? No Jardim do Éden. Essa semente maligna, essa semente é demoníaca. A tradição, se ela contrapor a verdade de Deus, ela é demoníaca. Ela é humana, mas é demoníaca. Por quê? Porque contradiz a verdade de Deus. Você deve honrar seu pai e sua mãe. E aqui está dizendo, dessa forma que vocês fazem com o corban, com a oferta dedicada, com o seu voto, você não necessita honrar seu pai e sua mãe. É uma oposição direta ao mandamento de Deus. Então Jesus deixa claro, com um exemplo, mostrando que a tradição dos fariseus contradiziam diretamente o mandamento de Deus. E isso é maligno, isso é pecado. Algumas perguntas rápidas aqui para nós que pensarmos e aplicarmos nesse ponto que é muito importante, que é o cerne do problema do coração do homem. O que Jesus está ensinando sobre os votos, né? Então, o voto, você fazer um voto a Deus é bíblico e é um comprometimento que você faz por um período de tempo para adorar ao Senhor, né, com o voto. Mas esse voto não pode ser usado para contradizer a palavra de Deus, que é o que eles estão fazendo, né? Então, o voto é exatamente isso, uma dedicação que você faz, mas você não pode usar desse mecanismo para burlar a verdade de Deus. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que Jesus está ensinando no quinto mandamento. O mandamento, que é o que eu já repeti, já falei aqui, e vou repetir, nós temos uma obrigação com nossos pais de auxiliá-los
com o nosso tempo, fisicamente, com o nosso dinheiro. É nosso dever. Nosso dever. E se nós usarmos desculpinhas, até verdadeiras, isso é pecado. Isso é pecado. Nós devemos honrar nossos pais, nossas mães, quando eles mais precisam. E qual é qual é o coração do pecado aqui? Quer dizer, qual que é o cerne do pecado nessa tentativa de burlar a lei de Deus? É um pecado em que o homem está centrado nele. Então é o dinheiro dele, ele não quer deixar abrir mão do dinheiro dele pelos seus pais, ele não quer abrir o seu tempo, porque dá trabalho. Você cuidar de um idoso dá trabalho. Da mesma forma que o pai teve trabalho para cuidar do filho, é a mesma coisa. Então, o cristão não precisa tentar se apoiar na aposentadoria. O cristão, se ele tiver uma família estruturada, o filho dele é o apoio dele quando ele precisar, quando ele estiver mais velho. Então, esse é o ciclo que Deus estabeleceu para que haja, então, estrutura, exija uma família equilibrada, né? E a coisa terrível é quando você está mais debilitado e você não tem ninguém para ajudar. E quando a pessoa burla isso, o que é que ela está demonstrando no coração? O egoísmo, o amor ao dinheiro e a falta realmente da centralidade de Deus. Porque não, você não ama a Deus na adoração e você menospreza seu pai e a sua mãe, não é? Então é isso que está por trás desse mecanismo que os fariseus faziam e não é diferente hoje. E não é diferente hoje. Então, o que nós vamos ver aqui? Vamos ver rapidamente aqui, eh, a dando na sequência aqui do versículo 7, Jesus vai então mostrar e trazer claramente o que é o coração do homem. Onde Jesus fala assim: "Olha, vocês são hipócritas". Por quê? Porque Isaías já tinha profetizado lá: "Olha, vocês me honram com os lábios, vocês têm uma aparência de adoração, mas o seu coração está longe de mim". Bem, vamos ver se isso só é o que acontece lá na época dos fariseus. Não é. Eles tinham toda uma pompa do sacrifício, das suas roupas, das suas falas, das suas orações, dos primeiros lugares, do jejum, da cara desfigurada que eles tinham, tudo para trazer a centralidade neles. Então você olha para aquelas pessoas e fala assim: meu Deus, que pessoa santa, que pessoa piedosa, que pessoa adoradora. Mas quando Deus olha, ele não está olhando o que é aparente, Deus está olhando o coração. O coração. Isso é diferente de hoje? Não. Hoje você chega na igreja, aquele choro, aquela oração lamentosa, aquela aparência de santidade, aquele culto assim que você fala: meu Deus, a presença de Deus está aqui, que homem poderoso, que adorador maravilhoso, mas é só aparência, se não tiver de fato o coração. Então, aqueles valores que eu falei no início a respeito de quem é o maior, né, de buscar os primeiros lugares, trazer a centralidade em si mesmo. Então hoje nós vemos nas igrejas exatamente isso, que tem tudo que parece ser de Deus, a fala de Cristo, mas Cristo não está ali, porque o coração das pessoas não estão em Cristo. Cristo só é um álibi, Cristo só é o garoto propaganda, mas Cristo não é o centro. O centro é o homem, é o que ele está ensinando, é a tradição daquela denominação. E isso eu vi muito, muito, em chegar em reunião de alta cúpula dos presbíteros e pastores, e quando você chega lá, não tem piedade, não tem oração. Discutem como se fossem inimigos. Tem conchavos políticos para trocar posiçãozinha de igreja, para eleger para ser chanceler de universidade, para ocupar pastorado. Desse jeito. Coisas horríveis, horríveis. E é aí onde mostra que Cristo não está ali. E é por isso que Jesus vai falar no versículo 9: em vão me adoram. Então tem uma aparência, aquela oração, aquela máscara, você fala assim: meu Deus, que homem, que culto. Tudo vão, tudo vazio. Não está no nosso papel julgar a ninguém. A gente só precisa não fazer isso.
Nós não precisamos estar preocupados com aparência e estar valorizando mais a teologia ou a tradição do que realmente a centralidade de Cristo. Porque a adoração para Cristo está nas coisas simples, muito simples. Na sua vida particular de oração, de jejum, de leitura da palavra, na sua vida diária no relacionamento com as pessoas, amando as pessoas de forma prática, na humildade. É isso que vai mostrar realmente um adorador. E quando você vem para a religião falsa, é o status, é o conchavo, é a amizade, é o primeiro lugar, é agradar, é o troca, né? Eu me chamo para você vir pregar na minha igreja, eu vou na sua. É uma troca horrorosa. E em vão me adoram. Quer dizer, Deus não aceita essa adoração. E aí você fala assim, mas a igreja está prosperando, está edificando, ampliando mais igrejas. Estão construindo na areia. Resultados humanos não revelam a glória de Cristo. Não é evidência da bênção de Deus. Prosperar financeiramente, prosperar como religião e denominação, não é evidência da presença de Deus. Porque muitas falsas religiões aqui, igrejas neopentecostais, crescem muito mais que as reformadas, à base do quê? Da mentira e do engano. E Jesus continua falando qual que é a fonte verdadeira da adoração no versículo 10, quando ele fala assim, olha, ele convocou a multidão, e ele fala assim, olha, ouvi e entendei. E ele vai explicar. E ele vai explicar a respeito da pergunta dos fariseus. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, que é a aparência, não é verdade? Não é que Jesus está defendendo a falta de higiene, mas aqui está falando assim, olha, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da boca. Ou seja, o cerne da adoração é o coração do homem. Porque tudo que sai da boca é o que está dentro do coração, que Jesus vai explicar mais para frente. E aquilo que sai da boca é o que contamina o homem. Quer dizer, o homem que já está contaminado está nutrindo naquilo que ele está falando e está contaminando outros. E é isso que Jesus está falando, olha, não é o que é externo, não é o que é aparente. Não estou preocupado com o que é aparente. Eu estou preocupado com o que é interno, que está no coração. Então, a forma de nós avaliarmos a nossa adoração é avaliarmos o que falamos. O que falamos das pessoas, o que falamos de forma geral. É uma boa análise para nós sondarmos o que está no nosso coração, para vermos se pela palavra estamos adorando ou não. E Jesus prossegue, e aí eu vou pular aqui para o versículo 15, né, do versículo 11 para o versículo 15, que é o mesmo contexto, que Pedro depois fala assim, explica-nos essa parábola. E aí Jesus responde para ele, no versículo 16, você ainda não está entendendo ainda, Pedro? Aí ele vai falar assim no versículo 17, não compreende que tudo que entra pela boca, você vai evacuar, você vai lançar fora? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Ou seja, quando Deus está olhando para a sua adoração, Deus não está olhando para o seu sacrifício. Deus está olhando primeiro para o seu coração. É por isso que lá, na primeira oferta que foi feita, depois da queda de Adão, Caim e Abel, os dois vieram com oferta. E fala assim o texto, e olhou para Abel e para o seu sacrifício. Olhou para Caim e para o seu sacrifício. O que é esse olhar para Abel, olhar para Caim e depois para o sacrifício? Deus estava olhando primeiro o coração. Então Deus não rejeitou Caim por causa do tipo de oferta que ele estava oferecendo. Deus rejeitou a Caim por causa que ele estava vendo o coração. E é o coração que Deus olha. Por quê? Aí versículo 19. Porque do coração procede o quê? Os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias e muito mais outras coisas, que a lista é muito grande. O cerne do homem está no seu coração, o seu coração. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós temos que estar preocupados de como nós temos cultivado nosso coração, como que nós temos alimentado nosso coração, o que que nós temos nutrido nosso coração, de qual forma que nós estamos dedicando ao Senhor para que nós tenhamos o coração realmente nutrido pela palavra de Deus. Se não for lendo a Bíblia, orando, jejuando, adorando ao Senhor. Caso contrário, certamente, todo tipo de coisas más virão
do nosso coração. E como que nós podemos analisar? Uma das formas de como nós podemos analisar, além de ler a palavra, é ver como nós falamos, o que falamos. E é aí que nós podemos analisar com mais cuidado à medida das Escrituras. No versículo 20, então Jesus conclui para Pedro a sua resposta. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Muito bem, é isso que está sendo dito aqui. É isso que está sendo dito aqui, tá bem? Muito bem. Depois, prosseguindo lá na sequência de Mateus, Deus vai falar, os discípulos vão falar, dizendo assim no versículo 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizarão? Ou seja, depois dos discípulos terem ouvido a explicação de Jesus a respeito da real essência da adoração, que é um coração puro, centrado em Deus, ele vai falar assim, os discípulos vão falar assim, mas ouvindo os fariseus isso, Senhor Jesus, eles vão se escandalizar. E por que se escandalizam? Porque não faz parte do código da tribo, da religião que se controla, que se sente no centro. Por isso que se escandalizam. Então é por isso que, quando o evangelho é pregado, quando as pessoas se escandalizam, é porque elas, na verdade, não estão adorando ao Senhor. Porque quando a pessoa está fazendo errado e ela é confrontada pela verdade, ela se humilha, ela se arrepende, ela se analisa e ela muda de direção. É por isso que quando muitos discípulos estão seguindo Jesus, quando vem o comprometimento lá em João, eles começam a deixar Jesus e abandonar Jesus, se escandalizam com Jesus, e então não seguem mais a Jesus. E é aí que você vai ver quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Por isso que Jesus vai falar lá no versículo 13. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Esse aqui é o juízo final, tá? Então, o Evangelho de Deus, quando ele é pregado corretamente, colocando Cristo no centro e levando a Deus, o homem que ouve essa palavra, mesmo que esteja errado, ele se humilha, se abate, se corrige. Mas se esse homem, ouvindo essa palavra, se exaltar e se sentir escandalizado, então esse homem dá o fruto daquilo que ele é. Ele não é de Deus. Está rejeitando a palavra de Deus. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus, é rejeitar o próprio Cristo. E é aí que nós vemos que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, o Evangelho de Deus, ele de fato revela o que está lá no nosso íntimo. E falando a verdade, pregando a verdade, é onde que nós podemos analisar a nós mesmos e ver os frutos dos outros, se respondem positivamente ou não à palavra da verdade. E por fim, Jesus vai falar a respeito dos falsos líderes e como eles conduzem as pessoas para o buraco. E no versículo 14 ele fala assim, olha, deixai-os. Esses que estão se escandalizando, deixa eles. São cegos, ou seja, não viram a glória de Deus. Porque o homem que vê a glória de Deus em Cristo Jesus, ele se abate. Mas o homem que não vê a glória na palavra revelada em Cristo Jesus, ele está cego. E mesmo que ele tenha a pompa, mesmo que ele tenha a tradição, mesmo que ele tenha a religião, ele tenha a igreja, ele é o guia de cegos. E os seus seguidores também estão indo pelo mesmo caminho. E vou dizer, esses líderes são os que mais têm proeminências, têm mais seguidores. Então, todos os seguidores dos cegos são cegos. E o que o versículo 14 vai dizer? Ora, se um cego guiar outro, ambos cairão no buraco. Muito bem, é isso. Seguir ao falso mestre, seguir ao homem que está buscando aparência. Ele é o centro, ele é o primordial. Ele mostra que ele é muito santo. E geralmente esse tipo de pessoa é muito legalista. Ele usa da lei para o outro. Por isso que fala lá, Jesus vai falar depois, acho que em João, que ele fala assim, olha, o que eles propõem para você fazer, eles não querem fazer nem com o dedo mindinho. Eles colocam peso, um fardo nos seus seguidores, mas eles mesmos não fazem. E quantas pessoas estão se sentindo crentes porque carregam esse fardo pesado
desse jugo pesado da religião, de falsa doutrina, falsa tradição, que é o que vai falar em Colossenses, que fala assim que pela prática de subjugar o corpo, pensam que pode mudar o coração. Isso não é de Deus. Então, um exemplo claro, por exemplo, é a tradição que tem dentro da Igreja Católica, sendo bem claro aqui, que fala que padre não pode casar. É uma tradição humana e coloca um peso sub-humano sobre um homem de não casar, porque o homem foi feito para casar, exceto que ele seja eunuco por natureza. Mas é aí que acontecem as atrocidades dentro da denominação por causa dessa imposição moral, dessa falsa moral para os padres. Muito bem. E esse é só um exemplo, mas esse é um dos grandes problemas que se tem hoje. A adoração que Deus rejeita é uma adoração que o homem está no centro. Meu irmão, minha irmã, se você está me ouvindo hoje, eu encarecidamente peço para que você olhe para o seu coração, para o que você tem dito, o seu comportamento, como é que você se relaciona com as pessoas. Você é uma pessoa doce, uma pessoa amável, uma pessoa que honra o pai e a mãe, uma pessoa que se humilha ao ser confrontado. Se sim, glória a Deus, persista nesse caminho. Mas se você é uma pessoa de difícil relacionamento, você tem palavras pesadas, você é uma pessoa que está buscando glória e aparência dos homens, você se compara com as outras pessoas, você sente que a sua obra agrada a Deus, a sua boa obra agrada a Deus. Não agrada, meu irmão, não agrada. Se não for por Cristo Jesus, na humildade como servo, não agrada. Porque depois de ter feito tudo, somos servos inúteis. Você não está agradando ao Senhor. E essa adoração Deus rejeita. E mais, se você está numa igreja onde o culto está centrado no homem, o cântico, a adoração está centrado na sua emoção, em te fazer sentir bem, em ouvir palavras boas. É uma igreja que o pastor é o mais poderoso, quando deveria ser o mais servo. Se você está numa religião assim, cheio de normas, que as pessoas exaltam a teologia, mas vida, mesmo prática, é mínima. Meu querido, minha querida, avalie biblicamente, para que você não esteja seguindo cegos e vá para a mortandade do juízo. Ouça a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, examine seu coração, avalie se o líder que você está seguindo, de fato, é um líder que vê a glória de Deus, porque se ele vê a glória de Deus, ele vai confrontar você com a verdade. As pregações dele vai doer no seu espírito. Mas, se você não se escandalizar com a verdade, é porque você é de Deus. Agora, se você sempre está buscando uma palavra boa, sempre doce, adocicada, se sentir bem no culto, e você sentir que você é crente porque você faz caridade, pinta a parede, e você vai e faz as coisas na cidade, que você gosta de fazer as coisas, e você... Meu querido, minha querida, essa é a religião falsa, porque o evangelho confronta. Confronta. E se a verdade de Deus confronta você, é porque você não é de Deus. Você precisa se arrepender, você precisa se humilhar e buscar fazer as obras no poder do Espírito Santo de Deus e da palavra. A adoração que Deus rejeita está centrada num coração quebrantado, num coração arrependido, no coração que é servo, no coração que ouve e se deixa corrigir, no coração que deixa o Espírito Santo falar com você. Deus usa a igreja sim, a igreja é uma bênção sim, quando é pautada na centralidade de Cristo Jesus. Caso contrário, se você se está comparando com pessoas, se você está se sentindo uma boa pessoa porque você faz boas coisas, se você está buscando, acha que a sua denominação vai te salvar, você está profundamente enganado. Eu apelo para você, torne para Cristo, volte para a palavra, deixe com que a palavra venha a confrontar você, para que você seja um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, do Espírito Santo e na verdade de Deus. Vamos orar. Quando olho pro alto, vejo seu poder. Quando olho pro alto, tu no trono estás.
Assentado em glória, tu és digno de louvor, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Trino Deus. Quem és como tu, que mistérios firmou, que desde a eternidade seus propósitos traçou. Nenhuma palavra das tuas cairá, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, ó Deus. O Verbo se fez carne, entre homens viveu, morreu lá na cruz pra justiça de Deus. Mistério revelado e cumprido nos céus, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Filho de Deus. Derramado em glória, os selos abriu. O povo santo na testa marcou. Igreja firmado no poder de Deus, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Espírito de Deus. Quando olho pro alto, vejo seu poder. Quando olho pro alto, tu no trono estás. Assentado em glória, tu és digno de louvor, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo,